olhando a ansiedade como um sintoma, ou seja, algo que indica que existe uma causa por trás. E essa causa por trás é o que você precisa acolher. A constelação é sobre acolher o que está por trás. Quando você acolhe o que está por trás da ansiedade, que pode ser uma pessoa, pode ser uma experiência, pode ser uma memória, a ansiedade pode ser, imagina assim, ó, vou dar meu exemplo. No final de 2018, eu estava num relacionamento e terminou meio que sem muito aviso. E eu tinha me envolvido. Daí eu experimentei uma tristeza que não passava. Era um aperto no peito e uma dificuldade de respirar que eu não conseguia ficar dentro de casa. Eu saía para a rua e tinha que ficar em lugar aberto. Era muito estranho. Parece que ficar dentro do quarto, nossa, era um aperto no peito e a respiração fechava. Essa tristeza não passava. Daí, o que aconteceu foi o seguinte, eu fui fazer uma constelação. Uma amiga consteladora estava em São Paulo, ela fez a minha constelação. E o que apareceu na constelação é que eu estava sentindo uma tristeza que vinha da minha tataravó. Eu já sabia dessa informação, que a mãe da minha bisavó se matou e disseram que ela se matou tomando veneno, tomando alguma coisa, por ciúmes do marido. E só que, imagina, quem se mata já tem alguma coisa por trás, já tem uma tristeza. Então eu não acho que essa tataravó se matou, tirou a própria vida por ciúmes. Ela já, suponho, né, que ela já tinha uma tristeza e só encontrou na tristeza um motivo para tirar a vida. Só que essa tristeza não acabou ali, quando ela tirou a vida dela. De alguma forma, a tristeza estava também na minha bisavó, porque ela cresceu sem mãe, cresceu em várias famílias, na casa dos tios, e aí ficava um tempo em cada casa. Daí a minha avó também, quando cresceu, também não tinha o cuidado da mãe dela, porque estava sempre ocupada. Daí minha mãe também não tinha cuidado da mãe dela, porque estava sempre ocupada, e eu também não tinha cuidado da minha mãe, porque ela estava sempre ocupada. Não é que ela não cuidava, é que ela estava sempre ocupada. Então, de alguma forma, no fundo, o que eu vi na constelação que eu fiz? Tinha uma tristeza. Então, olha o que eu falei, que a tristeza estava por trás da ansiedade. Eu trabalhei a ansiedade lá em 2013 e de alguma forma mudou, diminuiu muito. Mas a tristeza continuou. Daí eu vim trabalhar a tristeza e aceitei ela no final de 2018, que foi perceber que eu estava conectado com essa tristeza, que passou de geração em geração. E ao olhar essa tristeza, mudou. O Rafa perguntou, e isso de antepassados reflete aqui? Sim, Rafa, na constelação se fala que até a quinta geração a gente recebe essas influências. E aí tem tanta coisa sistêmica como eu posso explicar uma coisa prática. Imagina, vou pegar esse exemplo, né? Então tem eu vou usar meu dedo, tem a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó. Eu conheci minha bisavó. Não conhecia minha tataravó, até porque ela se matou quando a minha bisavó era pequena. Então imagina, a minha bisavó tinha uma tristeza, que para mim possivelmente já era uma tristeza da perda da mãe dela, claro, mas também era uma tristeza que a mãe sentia. Então a minha bisavó, por ter essa tristeza, não estava disponível para a relação com a filha dela, que era minha avó. Então não conversava, só fazia as coisas. Daí minha avó também, eu cresci com a minha avó. Ela também não conversava. Ela fazia as coisas, ela cuidava, oferecia comida, mas não tinha uma, vamos dizer, uma presença e uma vontade de conversar. Era muito mais, quer alguma coisa, quer comer, quer almoçar? Daí a mesma coisa com a minha mãe, que também não estava presente e que também tinha uma maneira de cuidar mais de ver, se precisava de alguma coisa, tipo, vai para casa, você precisa do quê? Mas não tinha uma conversa. E isso chegou para mim. Então, assim, tem um aspecto prático, ou seja, eu conhecia e conheci e vivenciei, eu lembro da minha bisavó, eu lembro tanto da mãe da minha avó materna quanto da mãe do meu avô materna. Mas aí falando do lado da minha mãe, o que eu percebi foi
de alguma forma, uma tristeza passou de geração em geração e chegou até mim. Como que essa tristeza chegou? Sem que as pessoas estivessem plenamente presentes. Então, um outro aspecto de uma tristeza que você não aceita em você, ou seja, não cura em você, é que você não fica presente no momento. A tendência é não ficar disponível para as relações. E aí a gente se ocupa no trabalho. Você se ocupa com o trabalho e quando não está trabalhando se sente mal. Por quê? Quando você não está trabalhando, você está com você mesmo. No trabalho você está ocupado fazendo coisas. Quando você não está trabalhando, você tem que entrar em contato com você. E aí incomoda. A Gabriela escreveu, e como acolher acontecimentos traumatizantes. Então, Gabriela, daí uma resposta, eu vou trazer uma resposta, né? Se você, na constelação, a gente traz o seguinte, olhar o acontecimento por uma perspectiva mais ampla. Então, um acontecimento traumatizante, vou colocar assim, a perda de algum familiar, ou alguma violência. Então, enquanto houver o ressentimento por algo que aconteceu no passado, enquanto isso existir, de alguma forma a pessoa fica presa no passado. Quando você aceita o passado, então eu vou colocar assim, por pior que tenha sido o passado, quando você aceita o passado do jeito que ele foi, é mais fácil você ficar no presente e lidar e mudar o que aconteceu. Vou corrigir o que eu falei. E lidar mudando no agora os efeitos daquilo que aconteceu. Então não dá para mudar o passado, certo? Mas dá para mudar a forma como você se relaciona com o passado. Ou seja, o significado que você dá ao que aconteceu. Por exemplo, se você olha o passado e pensa, nossa, a minha infância foi muito triste, meus pais não estavam disponíveis, eles não conversavam comigo. É verdade, essa foi a minha infância. Eles estavam ocupados trabalhando, mas quais pais não estão? Até me parece que o que é bem comum, os pais trabalham. Então, de alguma forma, é comum os filhos crescerem com os avós, ou tendo cuidado de um deles, por exemplo, que também foi o meu caso. E aí, imagina, se você lembrar do passado, pensando em tudo de ruim que aconteceu, como você vai se sentir? A tendência é se sentir mal. Então, mesmo acontecimentos traumatizantes. Gabriela, você poderia dar um exemplo de acontecimento traumatizante que você está comentando? Que aí fica mais fácil para eu ilustrar. Quando eu penso em acontecimento traumatizante, eu penso em acidentes, perdas de algum ente querido, violência. Então, a melhor forma de lidar com o passado, então a gente está falando da ansiedade ligada ao futuro. Ampliando um pouco mais, dá para pensar também no ressentimento em relação a algo do passado. E esse ressentimento em relação a algo do passado também afeta o momento presente. Daí, como lidar com esse ressentimento em relação ao fato passado? Escolhendo aceitar. E aí é um outro tema. Então, eu vou falar de novo de mim. Eu tinha ansiedade pelo futuro e eu tinha ressentimento pelo passado. Até 2011. 2011 foi quando eu conheci constelação familiar. E eu constelei o ressentimento que eu sentia. Então, dá para dizer como as pessoas são diferentes em maneira de ser. Mas em termos de emoção, em termos de sentir, a gente é muito parecido. O ser humano é muito parecido em termos do sentimento. Então, a ansiedade é uma relação com o futuro. Daí, o ressentimento com uma relação com o passado. Como lidar com acontecimentos traumatizantes? Que é a pergunta da Gabriela. Escolhendo não alimentar ressentimentos. Ok, houve fatos no passado que foram tristes, foram indesejáveis. Mas se no momento presente você alimenta o ruim do passado, você de alguma forma mantém o mal-estar no momento presente. Então, a mente ela vai sempre querer te proteger. Quando eu falo que a mente está sempre no passado ou no futuro, eu não estou falando que a mente é ruim.
Ao contrário, a mente ela quer proteger você. Mas como que ela protege você? Evitando a dor. A dor acaba sendo o motor para a mente ficar agitada. Então eu tenho uma tristeza. O que acontece? A mente fica agitada, se volta para fora, para situações externas, para evitar a dor emocional. Quanto mais eu evito essa dor, mais a mente fica agitada, menos eu sinto, menos. E aí, quando a gente fica na mente, a gente sente menos. Só que você sente menos prazer e sente menos dor. Não dá para anestesiar em relação à dor sem anestesiar também em relação ao prazer. Então, aceitar e curar a dor emocional é uma forma de você se permitir viver melhor. A Gabriela escreveu: quando meu pai chegava em casa bêbado, batendo a porta, sempre que alguém está chegando em casa e bate a porta, eu lembro do meu pai, a ansiedade e medo que eu tinha. E então, Gabriela, dá para trabalhar isso. Eu vou pensar numa forma, mas imagina que esse medo de alguma forma estava na família como um todo, que você sente, mas não é só seu. Imagina que mesmo tem uma coisa na constelação familiar que é assim, a gente tende a desprezar o alcoólatra. Quando eu falo a gente, eu me refiro à sociedade. Faz sentido? De alguma forma, a sociedade vê o alcoólatra como uma pessoa fraca e que precisa de ajuda, e que normalmente não quer ajuda. Faz sentido que essa é uma visão do senso comum? Se alguém discordar, pode escrever, ou quem concorda pode dizer também. Então, a constelação familiar vê isso sem julgamento. E aí, ao contrário, muitas vezes o alcoólatra é a pessoa mais sensível e que pega para si todo o problema da família. Então imagina, existe uma tristeza na família que ninguém assume, todo mundo ignora. Daí o alcoólatra é a pessoa que está a serviço do todo e fala, deixa comigo, eu fico. Só que, claro, né? Isso também não justifica, mas é um olhar sistêmico. Isso costuma aparecer na constelação, que o alcoólatra está tentando aplacar uma tristeza. Só que essa tristeza não é dele, não é só dele. Provavelmente veio dos pais, que veio dos avós. E então imagina, olhar com um julgamento de que uma pessoa que é o cão dele como pai, independente do julgamento. Como eu comentei, existem esses julgamentos que a sociedade tem. E daí alimentar esse julgamento é ruim para você, porque volta para você. Então imagina que talvez a dificuldade que você tenha com seu pai tenha a ver com não aceitar ele como pai, por julgar que ele é errado por ter sido alcoólatra e sido violento. Normalmente anda junto, porque imagina, se eu não aceito uma tristeza, eu vou para a raiva. E de novo eu estou falando de mim. Eu era muito impaciente e irritado por qualquer coisa. Só que a minha impaciência não era de. Eu gastava correndo, gastava fazendo exercício físico. Mas o meu caminho acaba sendo mais para a raiva, para fora, do que para a tristeza. Mais tarde eu vi que a tristeza é muito importante. Daí, quando você aceita a tristeza, você fica mais em paz. E quando ele se liberta, para onde vai o vício? Boa pergunta, Raquel. Pode ser muitas coisas. Pode ser que mudou algo dentro da pessoa, quando alguém se liberta do vício. Exemplo, o alcoólatra que se liberta do alcoolismo. Pode ser que ele, de alguma forma, entendeu de onde vinha a tristeza. Daí, se a pessoa entendeu de onde vinha a tristeza e reconheceu essa tristeza, olha que interessante. O que você faz numa constelação, você pode fazer em casa. Você pode montar um ritual para incluir as pessoas que podem estar excluídas na sua família. Então, por exemplo, se um alcoólatra representa alguém o mais amoroso e que pega para si a tristeza da família, só que ele não sabe lidar, e aí acaba bebendo, então
e bebe para tentar aplacar essa tristeza. E aí essa pessoa resolve a tristeza. Para onde vai essa tristeza? Pode ser que essa pessoa resolveu, conseguiu identificar de onde vinha a tristeza e de alguma forma criou seu próprio ritual. É esse ritual que eu estou dizendo. Você pode usar objetos para representar as pessoas excluídas na sua família. Muitas vezes a tristeza é por uma perda que não foi acolhida. Ao acolher acontecimentos passados, o alívio pode ser instantâneo? Sim. Ou é diluído com o passar do tempo? Então, numa constelação, quando você acolhe, quando você aceita um acontecimento passado, no geral, você sente um alívio na mesma hora.